Mas alguém falou, acho que foi a Gágio, que era um assunto para a gente conversar. Aqui, aproveitar depois. Qual era o assunto que você falou? Na construção do pulso do chakra que você estava falando? Na mesa, né? Quando as pessoas vão falar. Verdade. Porque eu estou fazendo uma série, o pulso dos chakras. Eu não sei se todo mundo sabe o que é o pulso do chakra. Vocês sabem o que é o pulso do chakra? Não. É sempre bom falar, né? Acho que é um guess, assim. Então, o chakra ele tem um giro. Vou falar. Não é um giro, é uma leitura. Tem o quê? Latiu eu não vi. Uma leitura. Todo mundo fala que o chakra gira, né? Então, que ele tem um giro horário. Na verdade, o chakra não gira. Ele faz uma leitura energética que dá a impressão que ele está girando, né? Mas quando ele faz esse movimento, ele cria um pulso frontal que tem uma circulação num sentido ou em outro sentido. Isso. Se o sentido for assim, é porque a estrutura da pessoa é masculina. Se o sentido for assim, a estrutura é feminina. Entendeu o que eu falei? Então, ele tem esse giro e então, se ele produz um pulso frontal, parece uma bola na frente, entendeu? E você percebe que ela tem um giro. Para frente é uma estrutura masculina, para trás é uma estrutura feminina. Isso aí não afeta em nada ninguém. Fala, não, mas assim é melhor ou assim é pior. Não existe isso, tá? A gente aqui, a configuração energética da mulher é diferente da do homem, né? E são necessárias as duas configurações pelo fato de que quando um se relaciona com o outro, não importa se é amigo, se são namorados, se são um casal, não importa. Esse pulso, ele influencia na melhor ou pior adaptação. Entendeu? Da relação. Na relação. Da relação. Tá? Se os pulsos, eles combinarem, porque o pulso é uma energia, certo? As pessoas se sentem mais próximas uma da outra. Puxa vida, você acertou em cheio. Sua mãe está perdoada. Qual a pimenta mais fraca que tem? Olha, aqui nessa mesa... Essa daqui? A mais fraca é o molho de tomate. Mas eu posso pôr só um pouquinho, né? Bem pouquinho. E aí, Moisés? Então, se houver um padrão de energia muito parecido, quando as pessoas se encontram, elas acabam se sintonizando. Existe uma sintonia, entendeu? Porque, como os pulsos são diferentes, eles se complementam. Você entende o que eu estou falando? Essa complementação pode ser em toda a extensão ou pode ser só em partes. E aí a gente precisa entender isso bem, porque o relacionamento humano é fundamental. E isso vai acontecer numa relação de pessoas, né? E de sexos iguais ou de sexos diferentes. Porque eu não sei se todo mundo aceita. Da minha parte, eu não discrimino ninguém, tá? Não discrimino as ideias que as pessoas têm, a raça. Para mim, esse planeta é um planeta que todos têm direito, é a nossa casa, todos têm que ser respeitados e tudo que a gente puder fazer por cada um tem que ser feito. Não importa nada, tá? Não quero que ninguém pense que quando eu falo existe uma discriminação, porque algumas pessoas sempre dizem, olha, mas isso você está discriminando, né? Quando eu cito alguns assuntos, as ideias são sempre voltadas para a composição energética individual e grupal e para o melhor trabalho com essas energias. Tá? Então, como você tem esses pulsos, se você tentar invertê-los, por exemplo, um homem quer viver como mulher, tá certo? Ele vai fazer uma tentativa de inverter o pulso. Então ele vai entrar num conflito muito grande, porque a natureza dele, ela é muito mais forte. Os chakras já estão organizados e trabalhando de um jeito. Se ele for tentar trabalhar de outro jeito, ele vai começar a sentir conflitos. Mesmo que ele não queira ver os conflitos. Tá? Eles vão acontecer. E acontecem nos vários níveis, porque a gente tenta ver só na parte física, né? Os conflitos aparecem quando a pessoa começa a beber, usar droga, né? Ficar irritado.
ser agressivo, ser passivo, ter dificuldade no relacionamento, né? Se sentir inadequado nos locais em que ele vai. A pessoa vai, mas conhece todo mundo, mas se sente inadequado. Isso tudo tem a ver com o contexto dos chakras. Então, quando eu estou falando isso, de sexualidade, que é sempre um problema falar de sexualidade, né? A gente tem que entender bem isso para poder ser mais feliz. Tá? Olha, imagina o seguinte, se o pulso dos chakras já determina inicialmente uma melhor aproximação ou não, né? Nós temos que levar em consideração que nós temos fatores internos que também precisam ser trabalhados. Então você tem entendimento disso. Senão a gente vai se relacionar com uma pessoa à força, pelas nossas carências. E a carência, a nossa necessidade, ela tem um poder muito grande. Tá? É um poder que a gente não dá conta. É só vocês imaginarem situações que vocês não conseguem dar conta, que envolvam uma outra pessoa, ou a necessidade de algo. Tá? Você precisa comprar alguma coisa, e você não consegue resistir àquilo, você tem que comprar. Você quer comer alguma coisa, você tem que comer, você não pode falar, não vou comer mais. Entendeu? Ou você quer se relacionar com alguém, você tem que se relacionar mesmo, e dependendo do nível das energias que você vai trabalhar, que podem ser mais densas ou mais sutis, essas carências elas são muito fortes e elas podem fazer a gente entrar numa situação muito ruim em termos de equilíbrio energético. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Uma pergunta. Claro, pode falar à vontade. Quando você fala essa questão, por exemplo, do homem, que ele quer viver como mulher, qual o nível de diferença das alterações que acontecem? Por exemplo, você pode ter um homossexual, que ele continua com o mesmo corpo físico de um homem, mas ele se relaciona com outro homem. E você também tem a pessoa que muda de sexo, que faz a operação para mudar de sexo. Seria a mesma coisa, na verdade? Porque... então, quando você opta, nós viemos com o corpo que a gente precisa para efetuar o nosso processo evolutivo. Tá? A coisa não funciona de outro jeito. E acontece que a maioria de nós escolheu esse corpo. Ninguém veio para cá de graça. Você não vem para cá e fala, não, acho que eu vou ser homem. Não, você vai ser aquilo que você já tem tendência. Então você vai nascer como mulher, e você escolheu isso, e esse percurso, que é um percurso de programação existencial, obviamente tem a conivência de outras consciências amparadoras, porque aquilo vai ser útil para a tua evolução. Consigo citar? Sim. Então é óbvio, você fala assim, não, mas eu quero nascer mulher.